Bom, pra falar a verdade, eu sinto falta de quando o nosso único problema com o Ordinary era aquele cabelo escroto do John, e não a forma estranha com que a Uru-chan está desenvolvendo seu roteiro atualmente. E olha que eu sou uma pessoa bastante otimista e paciente quando o assunto é literatura, mas tenho que admitir que atualmente o destino que a obra está levando em questão de roteiro e direção de arte não estão favorecendo muito a sua situação no momento. Em primeiro lugar, precisamos lembrar o que tornou Unordinary tão popular. Afinal, em uma obra com uma temática tão clichê, a autora precisava destacar a sua obra de alguma forma. E, felizmente, ela conseguiu. A forma com que Unordinary foi construída na sua primeira temporada era algo bastante único, já que o foco da obra não eram as batalhas exageradas e o velho arco do herói que tanto conhecíamos dos shonens que estamos tão acostumados nesse tipo de história. Isso simplesmente não ocorre aqui, já que o principal foco da obra são os personagens e como seus poderes afetam tanto eles mesmos quanto ao mundo ao seu redor. E você sentia isso. Você se sentia totalmente imerso naquele universo e não conseguia parar de ler. Até mesmo os arcos dos personagens secundários, em especial da X-Ray, conseguiam te deixar satisfeitos com o que você tinha acabado de ler e ansioso pelo próximo capítulo semanal. E ainda por cima, você ainda conseguia relevar a grande decadência dos traços, pois é como dizem por aí, né? Por que afinal você jogaria um jogo se você apenas se importa com os gráficos? Mas parece que desde a estreia conturbada da sua segunda temporada, a autora não consegue mais trazer a mesma sensação de êxtase que na sua primeira parte. A nítida decadência na sua construção de personagens e arcos exageradamente longos acabaram por a tornar uma obra extremamente... Enfim, não é como se a obra não se alongasse mais do que o suficiente na sua primeira parte em alguns arcos. Ela até se alonga, mas era algo necessário levando em consideração que era para nos apresentar aquele mundo e os personagens que nele habitam. E mesmo deslizando em alguns capítulos, a sua primeira parte não leva muito tempo para mostrar os seus objetivos e possíveis destinos. Em contraparte, a sua segunda temporada transforma seus personagens muito bem trabalhados em algo bastante superficial. Em destaque, os dois protagonistas, o John e, principalmente, a Serafina. Mas vamos por parte, começando, é claro, pelo nosso protagonista, o John. Após o incrível desfecho da primeira temporada, era mais do que óbvio que as ações do John acarretariam em uma enorme instabilidade na hierarquia de Wellston. Afinal, esse era o seu objetivo, e, por isso, ficávamos ansiosos pelo seu próximo passo. Coisa que não aconteceu exatamente. Pra falar a verdade, o próprio protagonista da série é tão mal trabalhado nessa segunda temporada que parece mais um personagem secundário. Além dele tomar decisões extremamente forçadas, infantis e até um pouco vergonha alheia. Ok. Eu sei que o John sofre de dupla personalidade graças ao seu estresse pós-traumático, e isso é bem óbvio. O principal problema disso é o que eu disse lá atrás, o superficialismo com que isso é trabalhado. Porque, afinal, como você quer remover camadas de um personagem se não quer se aprofundar nele? A própria idealização do John é algo de se tirar o chapéu. Um ser poderoso com duas facetas e com ambas tendo uma visão distorcida do mundo em que habita. Uau! Pra vocês terem uma ideia, o John quase não aparece nessa segunda temporada. E quando aparece, é pra agir como uma criança mimada. E sim, o John é um bom protagonista. São os rumos do roteiro que estão deixando ele esquecível. Ok, agora vamos pra personagem que pode não ser a protagonista da série, mas com certeza é a protagonista desse tópico. A Serafina, que é de longe uma das maiores decepções que eu tive com essa obra nessa segunda temporada, já que ela era a minha personagem favorita do Webtoon até o momento. O porquê, você me pergunta? Ok, vamos por partes, que é até bem fácil de resumir. Graças ao roteiro genial da nossa amada Uru-chan, a Sera se tornou uma babaca. Sério, o que aconteceu com ela, cara? Serafina, que era basicamente uma das pessoas mais maduras da série, vem tomando decisões que não condizem nada com sua personalidade anterior. E se você estiver pensando que ela mudou seu jeito de pensar porque ela amadureceu mais ainda, não, isso não é verdade. Abandonar o seu amigo quando ele mais precisa de você não é uma coisa madura a se fazer.
Nem mesmo John fez isso com ela. E mesmo ela sabendo o porquê do John ter mentido pra ela, já que o mesmo era instável demais para todo aquele poder, o que ela faz? Vira amiga do cara que reacendeu seu antigo trauma de infância. Aquele olhar que a Sarah deu pro John no capítulo 210, quando ele explica o que o Arlo fez com ele, me deu um nojo tão grande dela. Ok, o Arlo tem sim um arco de amadurecimento na série, mas fica muito difícil acreditar que ele se arrependeu do que fez com o John. Mesmo ele falando que ele perdeu tudo, que é uma grande mentira, afinal ele ainda tem o respeito que ele tinha quando era rei, e amigos que apoiam ele mesmo após ele ser o responsável por trair o John, fica muito difícil criar uma empatia com esse personagem. E por falar nele, até o próprio Arlo percebeu que o John preferia não assumir a posição na hierarquia devido à sua instabilidade mental. E a pessoa mais importante para o John, e até mesmo para ela, como ela disse nos capítulos mais recentes, não percebeu isso. E ao invés disso vai resolver da pior forma possível, com violência? Olha, em nenhum momento aqui eu disse que as ações do John são corretas. Ele está machucando pessoas inconscientemente que ele sequer viu na vida. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda, e a Serafina seria a principal pessoa para fazer isso, ajudar ele. E o que ela faz a respeito? Nada. Quer saber o que vai acontecer de verdade? A Sarah vai recuperar os seus poderes, lutar com o John enquanto os dois discutem as suas visões. Pique Metal Gear Solid. O John vai perder, provavelmente vai travar por causa de flashbacks. Os dois choram e viram amiguinhos de novo. Fim. Ai, é sério isso, cara? Pra uma obra que poderia se colocar num pedestal com um grande desenvolvimento de personagens e ideais resolver isso dessa forma? Não, Uru. Isso não é legal, sua psicopata fofinha vestida de pica-pica. Isso é uma escolha muito broxante, inconsequente e principalmente... Os traços de Unordinary são feios. Ponto. Sem essa de traços simples pro meu lado. Isso aqui são traços simples. Em Unordinary, todo mundo é o John. Só mudam o cabelo, cílios e algumas curvaturas nas personagens femininas. Eu tô falando sério, eu peguei o Blake e mudei a cor do cabelo dele pro preto no Photoshop e ficou igualzinho ao John. Sério, isso é ridículo se você levar em conta os traços dos primeiros capítulos, onde qualidade era o que não faltava. E não era para supostamente a prática levar à perfeição, é como diria o filósofo PewDiePie, né? It is evolving, just backwards. Eu posso te dar vários exemplos de traços que evoluíram ao longo do tempo, como The Girl from Random Sharing, o já citado Lookism, que ainda não tá uma maravilha, Silent War, ou Webtoon bom, e principalmente Tower of God. E você aí, fanboy, deve estar pensando no momento: ah, mas ela não tem uma equipe como Slave Nútero para ajudar ela. E eu chego aqui para pisar no seu saco. Como uma obra que está sempre no top 5 da Naver Webtoons não tem dinheiro para contratar uma equipe para auxiliar ela. Sem contar que ela tem um Patreon, mano. Um Patreon. E se preparem que no meu próximo tópico vou me aprofundar mais nesse assunto sobre o dinheiro. Como leitor de Unordinary, Uru, peço humildemente, pare de ser tão irresponsável quanto a sua obra. Para o terceiro e último tópico dessa review, fui fazer uma pesquisa sobre a obra no Reddit, que é a comunidade mais ativa de Unordinary, e me deparo com um post de uma pessoa falando que sentia pena da Uru, pois as pessoas a julgavam demais e ela acabava se sentindo sobrecarregada ao tentar entregar um produto de qualidade e com poucos recursos que ela recebe. Oh, you so no. Até chegar um cara aleatório e confirmar tudo que eu já deixei claro no último tópico. Se ela realmente se sobrecarrega, ela faz isso porque ela quer, já que o autor dessa resposta disse que a média de um salário de um autor famoso da Naver Webtoons pode chegar aos 6 dígitos. Puta merda. E calma, que vai ficar pior. No próprio Reddit da obra surgiu um Q&A que a própria Uru fez no site há cerca de 4 meses atrás para interagir com o público e responder certas dúvidas sobre o Webtoon. E eu nem precisei rolar muito para achar essa pérola, essa coisa maravilhinda que caiu do céu para mim. Basicamente, depois de perguntar sobre algumas curiosidades sobre a obra, um fã perguntou se a Uru estava ciente das reclamações que ela vem recebendo sobre o rumo da obra. E olha só o que ela respondeu. Sim, eu estou ciente.
Eu tentei o meu melhor para acompanhar as coisas o mais rápido que eu posso sem perder a essência da história. Quando escrevo Unordinary, meu objetivo não é progredir na trama o mais rápido possível. Meu foco principal são nas progressões, emoções, impulsos e estados de espírito dos personagens. Os capítulos semanais sempre serão difíceis. Minha equipe e eu gastamos mais de 150 horas cumulativas em cada episódio, que leva apenas alguns minutos para ler. Isso é uma consequência do meio, infelizmente. Ok, vamos lá que eu tenho um monte de coisa para falar. Não, esse não é o seu melhor Uru. Você deu o seu melhor na primeira parte da obra, agora você parece mais perdida que outra coisa. Se realmente sobrecarga o seu problema, por que não tirar um descanso? E se você precisa tanto assim progredir na história, por que não escrever somente o roteiro e deixar a questão dos traços para a sua equipe? Ah, você não prestou atenção na declaração dela lá atrás? Isso mesmo, ela tem uma equipe, que certamente deve ser formada por crianças moradoras de rua de 7 anos, que a Uru paga com pastel e uma limonada para fazerem os desenhos para ela. Pô, você não tem o trocado pra me dar, não? Dinheiro a gente não pede não, rapaz. Dinheiro a gente ganha. Mas tô com fome. Foda-se! Falando sério agora, como você permite esse tipo de trabalho vindo dos seus supostos empregados? E ela ainda tem a cara de pau de dizer que leva cerca de 150 horas para fazer um capítulo e que os personagens não perderam a essência. Realmente deve levar muito tempo para desenhar um capítulo que tem um monte de personagens que tem basicamente o mesmo design, backgrounds pouco trabalhados, cheio de personagens cinza ao fundo e sobrecarregada de flashbacks. Sério, o que te passa na cabeça quando você pensa, putz, capítulo da hora, vou publicar? E sobre os personagens perderem a essência, não adianta nada você trabalhar tanto em secundário se você vai destruir a personalidade da protagonista preferida da maioria dos leitores e tratar o protagonista principal como um secundário que só aparece para chutar pessoas inocentes, sem motivo algum, e forçar ele a aparecer como um vilão. Sério que você trabalha nos caminhos e estados mentais dos seus personagens, Uru? Para finalizar esse tópico, a autora não está sendo irresponsável com a obra dela somente, vem sendo irresponsável com aqueles que acompanham a obra desde o início, essas pessoas que aguardam ansiosamente toda quarta-feira para ver se a história progride quando sequer sai do lugar. Todo mundo já está cansado de saber que o que reina em Unordinary é hipocrisia. Mas se eu te dissesse que, na verdade, o maior hipócrita dessa história toda não é o John, o Arlo e muito menos a Sarah. O maior hipócrita dessa história toda somos você e eu. Isso aí, nós que estamos insatisfeitos com a história, não paramos de reclamar e ainda assim não conseguimos parar de ler. E eu não consegui entender o porquê até achar um post no Face que resumia de uma forma bem breve e direta. Ler Unordinary nos capítulos recentes é como ver pornografia até o fim. O prazer já acabou há muito tempo. Tudo que sobra é o vício, falta do que ver, curiosidade e a depressão. Uau! Falando sério agora, é bem triste que uma obra que estava no meu top 3 de favoritas estar quase perto de entrar no meu top 3 de piores. Mas a Uru não parece estar recebendo o troco pelas suas decisões incorretas. Afinal, não para de chover visualizações no seu trabalho, entre várias aspas. Então, para ela, sua obra está uma maravilha, o que não é verdade. E ela deveria reconhecer isso, que o seu trabalho está muito inferior quanto ao que era antes, coisa que eu duvido muito que vá acontecer. Afinal, desde que ela seja paga por entregar uma obra de merda, nada importa mais, o que é no mínimo uma pena. Eu sou o Terceiro, e obrigado por assistir o meu vídeo até o final.